Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo bateu o Ipiranga na tarde de ontem no Baianão, 1-0, uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro da Série C. Agora o Leão respira um pouco melhor na tabela, sobe classificação. Ainda está um pouquinho distante do G8, porque outras equipes têm jogos a menos que o Clube do Remo, mas deu um passo importante para conseguir, primeiramente, a sonhada classificação entre os 8 primeiros e depois disputar o acesso no quadrangular final. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse duelo ontem à tarde no Barenão. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores, convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando de mim, dando a opinião de vocês. É sempre importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Clube do Remo 1, Ipiranga 0. Então vamos lá. Uma vitória importantíssima do Clube do Remo, como eu disse na introdução, porque precisa vencer. O Remo, nesse momento, não podemos exigir uma grande qualidade de jogo, qualidade técnica, aquela partida triunfal, porque não ocorreu ontem. O Remo jogou bem, mereceu a vitória, poderia ter feito mais de um gol e foi superior ao seu adversário. Mas uma partida com qualidade técnica, essas questões, isso não entra na pauta do Clube do Remo, pelo menos nesse momento. E talvez nem entrará nessa Série C, ainda mais com o elenco que foi montado. Então o importante agora é o quê? Vencer, fazer 3 pontos. Primeiramente, se afastar dessa zona de rebaixamento para a Série D, que é um absurdo a gente falar isso. Essa é a verdade, você pensar em rebaixamento por Remo, disputa de rebaixamento para a Série D, é inadmissível na minha cabeça. Então, é o Remo sim se aproximar da G8, na verdade, pelo investimento que o Remo faz nessa Série C, pela folha de pagamento que tem, o Remo já deveria estar com certa tranquilidade entre os 8 primeiros. Mas vamos lá, vamos pensar nesse novo trabalho do Rodrigo Santana. Então é se aproximar cada vez mais dos 8 primeiros, conseguir a vaga no quadrangular final, depois de 2 anos, né, sem disputar o quadrangular final. Desde que o Remo foi rebaixado para a Série C, o Remo não chegou novamente a disputar o quadrangular final da Série C, o que é um absurdo. Mas vamos pensar no quadrangular lá para frente. Nesse momento é importante o Remo fazer 3 pontos. E fez ontem. Não foi uma partida, como eu falei, grande tecnicamente, mas isso não importa. O importante é que o Remo foi superior ao adversário, conseguiu fazer 1-0, a gente vai analisar esse gol do Clube do Remo, e teve uma coisa muito importante para mim do Clube do Remo, que foi o equilíbrio e a pegada, ou seja, duas coisas. Primeiro, foi uma equipe mais equilibrada em campo. Isso para mim é méritos do Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana ele chega no Clube do Remo, é o terceiro, chega em maio, o terceiro treinador da temporada, ou seja, um planejamento que não foi bem feito. Afinal, 3 treinadores em 5 meses é um número muito grande. Então ele pega o elenco que tem. É lógico que chegaram alguns jogadores, mas a capacidade de contratação nessa altura, contratação de qualidade também, é menor. Então há uma dificuldade do Remo de agir no mercado, como também tem de outros clubes. Então o Rodrigo Santana, a primeira coisa que fez, não tá dando certo esse tal de 4-3-3, nem com o Catalá deu certo, nem com o Mourinho deu certo, então eu vou fazer uma alteração tática. E ele fez um 5-3-2. 5-3-2 em alguns momentos. Por quê? Muitas vezes o Remo, por exemplo, sem a bola é no 5-4-1. E eu vou explicar esse 5-3-2. Vai no 5-4-1 sem bola. Já com bola, o Remo joga no 3-4-3. Ou seja, há uma variação tática. Ou uma variação tática até perceptível. Porque quando está sem a bola, o Ítalo fica mais à frente, marcando a primeira linha de defesa. Marco Antônio e o Jadson, que jogaram no jogo de ontem, eles tendem a recuar. Principalmente quando a equipe adversária ela passa do meio campo, ela ultrapassa o meio campo, eles tendem a recuar, sim, para o seu campo de defesa. Então há uma variação tática, para mim, interessante do Clube do Remo. Eu acho que isso foi muito bem pensado pelo técnico Rodrigo Santana, porque ele fez uma mudança tática no Clube do Remo. Uma mudança perceptível. Ele chegou e falou, ou deve ter falado, pelo menos eu acredito que ele pensou, eu tenho que fazer algo diferente, porque se eu continuar cometendo os mesmos erros dos meus antecessores, a coisa não vai bem. Então ele fez essa mudança e tem dado certo. Ontem, por exemplo, para mim foi o melhor jogo do Remo nessa Série C, porque o Remo mostrou bastante equilíbrio. O Remo não foi sufocado pelo adversário, muito pelo contrário. Durante boa parte da partida conseguiu administrar o jogo.
O Ipiranga teve uma boa chance para empatar a partida no primeiro tempo. Eu acho que na principal falha da defesa do Clube do Remo, o atacante do Ipiranga saiu na cara do Marcelo Rangel, mas mandou a bola lá para o Almirante Barroso, isolou a bola. Por sorte, ainda bem. Mas, tirando isso, o Remo se comportou bem. E a defesa do Clube do Remo se comportou também muito bem. É interessante a gente ver essa saída com uma primeira linha defensiva sem a bola com 5 zagueiros, porque quando o Remo recupera a bola, os 2 laterais avançam. E aí a gente tem que destacar o Diogo. O Diogo dá assistência para o Ítalo no gol do Clube do Remo. E é um jogador que vai muito além de fundo, um jogador que foi bem na partida. Para mim foi um dos melhores jogadores do Clube do Remo. Já na ponta esquerda, o Raimar não. O Raimar, para mim, muito tímido. O Raimar não conseguindo dar tanta qualidade assim para a lateral esquerda. Essa lateral esquerda, ainda para mim, é um problema do Clube do Remo. Mas na lateral direita, com o Diogo, foi muito bem. E recém-contratado e já assume já a titularidade do Clube do Remo. Fez uma grande jogada no segundo tempo e dá assistência para o gol do Ítalo. Detalhe para o gol do Ítalo. É o posicionamento do Ítalo. O Ítalo é um jogador experiente, um jogador que sabe finalizar, é um jogador que sabe se posicionar na área. Ele se posiciona atrás dos defensores, a bola é bem cruzada pelo Diogo, que observa o centroavante do Clube do Remo na pequena área, ele apenas se empurra para dentro do gol. Essa é a jogada do Ítalo. Você não pode esperar o Ítalo correria, você não pode esperar o Ítalo voltar muito, você não pode esperar do Ítalo driblar jogadores, que ele não vai fazer isso. Então, para o Ítalo funcionar no Clube do Remo, é isso. O time tem que preparar jogadas para ele. E ele sabe se posicionar e ele sabe finalizar. E aconteceu essas duas questões ontem contra a equipe do Ipiranga, que tem um bom time, que para mim eu acho que vai classificar para o quadrangular final. Então, o Ítalo faz 1-0 para o Clube do Remo, o Remo atacando muito pela ponta direita. Como eu falei, a lateral esquerda um pouquinho mais prejudicada em termos de qualidade pelo Raimar. O ataque do Clube do Remo, o Ítalo, funcionando bem, o Jadson sendo uma boa válvula de escape, principalmente atuando pelo... Às vezes havia uma troca entre Jadson e Marco Antônio, mas o Jadson foi melhor que o Marco Antônio. O Marco Antônio teve algumas oportunidades no contra um, algumas oportunidades em velocidade, mas para mim ele pecou nessas jogadas. Então o Marco Antônio para mim tecnicamente foi um pouco inferior, o Jadson não. O Jadson para mim foi um jogador que apresentou mais qualidade. Tivemos o Pavani, que eu tinha uma obrigação de fazer marcação no meio campo, mas um Pavani um pouco mais avançado, um pouco mais criativo. No segundo tempo entrou o Matheus Ancha, aí você percebe uma diferença técnica do Matheus Ancha, assim, em qualidade, talvez dos meias hoje que tem à disposição o Rodrigo Santana seja o meia mais técnico, com mais qualidade de passe, melhor visão de jogo, porém a questão física é que prejudica o Matheus Anjo. Mas foi um Remo que, como eu disse, controlou bem a partida, sofreu muito pouco, atacou, criou oportunidades, não criou em grande volume, mas fez 1-0 e poderia ter feito pelo menos mais um gol para tranquilizar, poderia ter feito pelo menos uns 2-0 no marcador, mas o que chama a atenção da partida de ontem foi o equilíbrio. Foi o equilíbrio tático, o equilíbrio de time, com defesa, meio campo e ataque, e isso se dá muito pela mudança tática que o Clube do Remo sofreu desde a chegada do Rodrigo Santana, que para mim foi uma mudança extremamente positiva e reafirmo a minha opinião. Ontem o Clube do Remo fez o melhor jogo da Série C, porque para mim teve um equilíbrio grande entre os setores. Por exemplo, lá contra o Sampaio Correia, o Remo não foi tão bem assim em defesa, venceu o jogo, mas tomou um sufoco. Se não fosse o Rangel, teria pelo menos empatado o confronto, não teria vencido. Aquele jogo também que o Remo bateu o Floresta por 1-0, também gol do Ítalo, né? 2 vezes o Remo vence nessa Série C por 1-0, 2 vezes com o gol do Ítalo. O Remo também não jogou bem, já fez um gol no apagar das luzes, mas nessa partida não. Na partida de ontem o equilíbrio foi extremamente favorável, foi ponto positivo desse clube do Remo. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa vitória do Clube do Remo. Um passo de cada vez. Agora vai jogar fora de casa, precisa buscar ponto, porque tem que recuperar os pontos perdidos, principalmente jogando em Belém do Pará. Lembrando que nas 3 primeiras rodadas o Remo perdeu os 3 primeiros jogos. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe aqui seus comentários. Um abraço e até o próximo.